Uniclac. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, Sidney, vamos lá, para de enrolação e vamos direto ao ponto. Galera, hoje a aula é de concordância nominal. A gente sabe que o aluno normalmente prioriza a concordância verbal, que é um assunto que cai muito em prova, realmente. Mas a concordância nominal, se não prestar atenção, ela vai te derrubar. Até mesmo porque tem casos específicos e normalmente o candidato na escola não aprendeu a base corretamente. E que é algo super tranquilo. Agora, vamos prestar atenção. Venha comigo, vamos lá. Primeira coisa é definir o que é a concordância nominal. Quando a gente trabalhou a concordância verbal, a gente definiu que era a relação entre o verbo e o sujeito. Quando a gente foi estudar um pouquinho mais, a gente percebeu que não era entre o verbo e o sujeito apenas, era entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, ali se dava a relação da concordância verbal. Quando a gente fala na concordância nominal, é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, aqui, a gente definiu que a concordância nominal é o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Aí olha só esse exemplo aqui. O aluno está preocupado. A gente já sabe que uma análise sintática remete a todo o processo do sistema SVC, em que eu tenho um verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o complemento. No caso aqui, a gente tem um verbo de ligação e tem um predicativo do sujeito. Trabalhamos estruturas sintáticas. Mas e agora? E as estruturas gramaticais, morfológicas? Esta palavra aqui, preocupado, é um adjetivo. Por que um adjetivo? Porque está indicando uma característica. E uma característica de quem? Do aluno, que é o substantivo. Então, neste processo, a gente percebe que o substantivo está mandando nessa concordância nominal, já que aluno é um substantivo masculino e está no singular. Então, o adjetivo deve obedecer essa concordância, ficando no masculino singular. Agora, vamos entender como é que funciona o processo como um todo. Se liga só. A gente acabou de definir que a concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. E aí você vai lembrar lá da primeira aula de classes gramaticais que nós definimos a separação entre classes variáveis e classes invariáveis. Quando fomos estudar as classes variáveis, percebemos que eram 6 e as invariáveis 4. Mas na hora que nós fomos estudar as 6 variáveis, nós percebemos que o estudo era assim, igualzinho eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Uma ficava isolada, que era o verbo, porque era a classe mais variável de todas, era a classe que mandava em tudo, portanto a classe mais importante e mais difícil, portanto estudada à parte, sozinha. E as outras 5 trabalhavam num processo conjunto, em que uma ficava no meio, mandando, e as outras 4 só na sua periferia, obedecendo. Então é assim, qual é a classe responsável pelo nome? Quem é o nome? É o substantivo. E quem está aqui na periferia do substantivo? O numeral, o pronome, o artigo e o adjetivo. Então, se o substantivo é o nome, e detalhe, nós aprendemos que este nome é sempre um termo determinado, e o que significa dizer isso? Significa dizer que ele é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal, como o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto indireto, o núcleo do complemento nominal e por aí vai. E aí pensa comigo, se ele é uma estrutura nuclear, se ele é um núcleo, é ele que manda em quem está em sua periferia. Então, a concordância nominal tem como elemento basilar, tem como base o seguinte processo: o substantivo manda
e quem está em sua periferia obedece. Já que ele é o determinado, quem está na periferia aqui são os determinantes. Então, a regra básica é esta. O substantivo no singular, o resto no singular. Substantivo no plural, o resto no plural. Substantivo no masculino, o resto no masculino. Substantivo no feminino, o resto no feminino. Agora, se esta é a base, por que eu tenho de ficar estudando um monte de coisa? É simples desse jeito, Sidney? A base é esta. Agora, você provavelmente pensou mais em substantivo e adjetivo. Por alguns motivos. Primeiro, qualquer elemento que acompanha um substantivo tem valor adjetivo. A gente viu isso lá na primeira aula, quando a gente trabalhou a concepção do pronome adjetivo e do pronome substantivo. Agora, todos os outros que estão aqui, acompanhando o nome, tem como princípio o valor adjetivo. E um elemento mais importante ainda, para a gente enfatizar sempre o substantivo e o adjetivo na questão da concordância nominal. Eu tenho o substantivo composto, assim como eu tenho o adjetivo composto. E eles acabam sendo os elementos principais, mas todos os outros correspondem ao processo da concordância nominal também, ok? Então vamos lá, agora a gente vai brincar com os elementos das concordâncias, entender como é que tudo funciona. Então vamos lá. Quando eu tenho um substantivo, é isso daqui, em via de regra. Agora, e quando eu tiver dois substantivos? O que eu começo a ter, Sidney? Você começa a ter os tipos de concordância. Olha aqui, acompanha comigo. A gente passa a ter a concordância atrativa e a concordância gramatical. O que é a concordância atrativa? Vamos lá. Eu tenho dois substantivos, um substantivo composto, e eu vou acrescentar um adjetivo. Vou colocar ali um adjetivo. Se esse adjetivo vai fazer uma concordância atrativa, ele vai concordar com quem? Com o elemento que está mais próximo a ele, independentemente de como se apresentar. Se está no feminino, singular, singular, plural, plural, masculino, masculino, vai ser assim, independentemente de como se apresentar. Agora, eu também posso ter a concordância gramatical. E aí o que vai acontecer? Você aprendeu lá na aula de concordância verbal que a concordância gramatical é aquela baseada pela soma. É assim. Aquele termo vai fazer referência ao seu termo correspondente. E se estiver no singular, vai ficar no singular. Se estiver no plural, vai ficar no plural. E por aí vai. Só que assim era no verbo. Agora a gente tem mais coisas para poder trabalhar. A gente tem a questão do gênero e do número. Então, se eu tenho dois substantivos e vou colocar um adjetivo e vou fazer uma concordância gramatical, primeira coisa, este adjetivo vai ficar no plural, porque ele vai concordar com todo mundo que está ali. Agora, tem outra coisa importante, vai ficar no plural do gênero dominante. Como assim do gênero dominante? Meu companheiro, quando a gente tem masculino e feminino, quem é que manda? É o masculino. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma sala de aula realmente presencial e aí tivessem 100 mulheres. Eu diria, por exemplo, se fosse de manhã, bom dia, alunas. Mas e se tivessem 99 mulheres e um homem? Eu deveria dizer bom dia, alunos, porque basta um homem para mandar em 99 mulheres. Claro, na língua portuguesa. Em casa, já sei bem como é que é. Agora, vem aqui comigo, vamos dar uma olhada nos exemplos. Primeiro exemplo aqui, carro e moto nova. O que a gente fez aqui? A gente fez uma concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? É aquela em que o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Como o substantivo mais próximo é moto, a moto, feminino singular, a motocicleta, o adjetivo fica no feminino singular. Agora aqui, carro e moto novos. Que concordância a gente fez aqui? A gente fez uma concordância gramatical, em que o adjetivo concorda tanto com moto quanto com carro. Mas, tá vendo que ele vai ficar no plural no masculino? Por quê? Porque eu tenho um elemento masculino, que é a palavra carro. E não importa se é só um masculino e um feminino, não. Poderíamos ter, como no exemplo que eu acabei de citar agora, 1 milhão até de elementos femininos. Mas se eu tiver um elemento masculino, é plural no masculino. Então agora a gente vai entender como é que funcionam realmente essas concordâncias. Em que situações nós as utilizamos.
Utilizamos, né? Quase que não sai, né? Ficou um trava-língua aqui agora. Agora acompanha aqui comigo, ó. Nós temos de pensar da seguinte forma: eu posso trabalhar na ordem direta ou fazer uma inversão. Quando a gente trabalha na ordem direta, a base vai ser a seguinte: primeiro vai vir o substantivo, depois vai vir o adjetivo. E quando eu fizer a inversão, eu vou trocar, beleza? Então, olha aqui, ó. Na primeira aqui, a gente tem aqui, ó, filme, novela, longa ou longos. Por quê? A gente colocou primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, quando o adjetivo está após o substantivo, quando ele está depois do substantivo, olha o macete. Depois do substantivo, tem um D de 2. Então, nós podemos fazer os dois tipos de concordância. Nós podemos ter a concordância atrativa e a gramatical. Então, na hora que eu digo filme, novela, longa, longa faz uma concordância atrativa, concordando apenas com novela, que é feminino singular. Agora, quando eu coloco filme, novela, longos, longos faz uma concordância gramatical, em que concorda com os dois elementos e vai para o plural no masculino, porque tem filme que é o elemento masculino que manda ali. Agora, na prova, o cara vai ficar te perguntando: mas a qual dos substantivos faz a concordância? Será que influencia semanticamente, não sei o quê? Não, o cara não vai fazer isso. Até poderia fazer, mas ele não vai fazer. Até mesmo porque a gente percebe aqui notoriamente, se está fazendo a concordância atrativa, só está concordando com o elemento mais próximo. Se está fazendo a concordância gramatical, está concordando com todo mundo. Mas a ideia é saber se aquele candidato tem a noção da regra básica de concordância nominal. Então, o que o avaliador vai fazer de sacanagem? Ele vai colocar assim, ó: dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro de concordância nominal. Aí ele diz: letra A, filme, novela longa. Letra B, filme, novela longos. E na C e na D, outras opções, outras frases que não tem nada a ver com essas aqui. Aí o que vai acontecer com muito candidato? Vai pensar: opa, ou é a A ou é a B, porque elas são parecidas, tem algum sentido nisso. Só que não, galera. Na verdade, ele aqui pode até ter tentado isso, pode ter sido uma malícia do avaliador, mas você tem de saber que na hora que a gente colocar o adjetivo depois do substantivo composto, eu posso ter dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Mas e se eu colocar o adjetivo antes, Sidney? E aí, como é que fica? Vamos lá. Eu disse o depois, e aí você pensou no D de 2. Agora você vai pensar no adiante. Se só pode colocar esse adjetivo antes, né? Só pode não, né? Se colocou esse adjetivo antes, o que vai acontecer? Você só vai poder ter a concordância atrativa. Então aqui, ó, tá vendo que eu coloquei o adjetivo antes do substantivo composto que tem aqui, ó, torta e bolo? Qual é o elemento mais próximo desse adjetivo aqui para poder falar do sabor? Não é o substantivo torta? Torta não é um substantivo feminino singular? Então a questão do adjetivo aqui, feminino singular. Então vai ficar saborosa, torta e bolo. Afinal de contas, concorda com torta, que é feminino singular. Mas, Sidney, e se eu quiser colocar saborosos? Aí você vai ter de colocar o adjetivo depois, ou então você vai ter de escrever aqui no local de torta, bolos. E aí você vai conseguir colocar saborosos. Mas, se não for esse o caso, vai ter de acompanhar. É uma concordância automaticamente com o substantivo mais próximo. Tanto é que se eu tivesse colocado aqui, ó, tortas, eu poderia dizer saborosas tortas e bolo. Até aí tudo bem, né? Acho que isso é tranquilo. Então vamos lá, vamos ampliar aqui para ver se nosso aluno está ligado, está esperto. Tenta fazer em casa, rapidinho, né? Nem que seja mentalmente, ó. Eu vi um carneiro e um roseral, florido, florida, floridos ou floridas, e também o sol e o mar, azul, azuis, e aí, o que? Vamos lá, galera. Tem de ter atenção para a lógica. Você não pode dar mole para o avaliador, porque ele coloca aqui, ó, eu vi um carneiro e um roseral, dois substantivos. Aí o aluno vai colocar o adjetivo ali no plural. Eu vi um roseral, um carneiro e um roseral floridos. Não. A palavra florido não se remete a carneiro. Ela faz alusão apenas a roseiral. Então é apenas o roseiral que é florido. Coitado do carneiro, não tem como ser florido, não é verdade? Então aqui, ó,
Eu vi um carneiro e um roseral florido, porque florido faz referência a roseral. E também o sol e o mar azul, porque o sol, senso comum, ele não é azul, né? Ele é amarelo. Fisicamente ele não é amarelo. Pô, não importa, né? Na verdade, a gente está trabalhando aqui a língua portuguesa e pelo cotidiano, na verdade, pelo conhecimento de mundo social, sei lá, psicológico, né? A não ser que você... Não, mas eu sou físico, eu sei que o sol não é amarelo. Não, porra, para de perturbar, né? O sol é amarelo, o mar é azul. Não, se eu moro em frente à praia, o mar lá, na minha casa, lá, ó, é verde. Não adianta, né? Não faça comigo. Então aqui, ó, foi, matamos. Então beleza, vamos para a próxima aqui agora. Agora a gente vai começar a dificultar um pouquinho, mas vai ser super tranquilo, tá? Se liga só, a gente vai trabalhar o plural dos adjetivos, e aí você vai pensar, ué, como assim plural dos adjetivos? Eu tenho mais de uma coisa para poder estudar? Ele não vai simplesmente acompanhar o substantivo? Em via de regra é isso, o adjetivo acompanha o substantivo. O substantivo manda e ele obedece. Mas a gente tem dois casos para poder trabalhar. A gente tem o caso do adjetivo simples e do adjetivo composto. Aí você ainda vai continuar pegando no meu pé. Mas como assim, Sidney? O adjetivo composto eu até aceito, mas o adjetivo simples eu vou ter de estudar? Ele não vai obedecer simplesmente ao substantivo? Em 99% dos casos, mas haverá situações em que a gente vai ter de trabalhar de forma diferente. Que situação é essa, Sidney? Me mostra aí. Na verdade, é quando a gente tem um substantivo em função de adjetivo. Vai ficar fácil, porque é a famosa cor que não é cor. Como assim? Vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Camisa vinho. Se eu tivesse, ao invés de colocar a palavra vinho, tivesse colocado a palavra preta, ou vermelha, ou azul, eu não teria esse problema. Então eu diria camisa azul, camisas azuis, calça preta, calças pretas, uniforme vermelho, uniformes vermelhos, camisa vermelha, camisas vermelhas, porque estas cores que eu acabei de citar, elas têm apenas a função de cor. Não tem uma outra função que a gente conheça. Agora, quando eu digo camisa vinho, a palavra vinho, ela tem uma outra função além da função de cor. Ela tem a função de bebida. Então, nestes casos em que o substantivo está em função de adjetivo, em que a gente tem a famosa cor que não é cor, esses elementos são invariáveis. Então, camisa vinho, camisas vinho. Uniforme laranja, uniformes laranja, porque da mesma forma que vinho é uma bebida, laranja também é o quê? Uma fruta. Então, ó, vinho, laranja, cinza, gelo, rosa. Mulherada, rosa. Comprei uma calça rosa. Comprei 2 calças rosa, porque rosa, além da função de cor, tem a função de flor. E toda estrutura, até mesmo porque o princípio é o mesmo, toda estrutura que aparecer assim, ó, cor de. Toda vez que isso acontecer, a gente, na verdade, estará trabalhando um substantivo em função de adjetivo. Eu digo que eu comprei uma blusa cor de abóbora, mas eu também vou dizer que eu comprei 10 blusas cor de abóbora, porque eu tenho um substantivo em função de adjetivo, ou seja, a famosa cor que não é cor. Eu acho que isso é tranquilo para poder gravar, beleza? Não vamos dar mole. Agora, continuando aqui a pegada. Agora vai ficar mais difícil, porque agora a gente vai trabalhar o adjetivo composto. E aí, como via de regra, ou eu não vario ninguém, ou eu vario apenas o último. E aí você prestou atenção? Ou eu não vario ninguém, ou eu vario apenas o último. Então, como via de regra, o primeiro elemento não varia, como via de regra. Haverá exceção? Haverá, mas como via de regra é isso. Aí quando é que eu vou saber que não vai variar ou então que vai variar apenas o último elemento? Eu vou olhar exatamente para este último elemento. Quando o último elemento for um substantivo, não varia, tudo invariável. Agora, quando o último elemento for um adjetivo, aí este último elemento varia. Sim, gente. E quando é que eu vou saber que ele é adjetivo ou substantivo? É simples, é só você olhar
para o substantivo que está ali em questão e analisar para ver se aquele termo pode ou não indicar uma característica daquele substantivo. Se puder, é óbvio que ele funciona como adjetivo, afinal de contas, esse é o conceito semântico de um adjetivo, indicar a característica de um substantivo. Então vamos lá. Aqui, quarto verde escuro. Pensa comigo, a palavra escuro pode ser considerada uma característica do quarto? Pode. Então aqui, ó, é um adjetivo. Quando isso acontecer, apenas o último elemento vai variar. Então é quarto verde escuro no singular, mas e no plural? Quartos verde escuros. Apenas o último elemento varia. Vamos continuar. Olho azul claro. Posso pensar que claro é uma característica do olho? Posso. Então, aqui é um adjetivo. Agora, como é que vai ficar no plural? Quartos azul claros. É assim que fica. Eu sei que dá uma vontade danada de colocar azuis, mas não pode. Tranquilo? Então, ó, azul claros é uma característica daqueles olhos. Então, por isso, eu só vario o último elemento. Agora, quando é que vai ficar tudo invariável? Quando o último elemento funcionar como um substantivo. Então, olha aqui. Cabelo vermelho fogo. Olha para a palavra fogo, que é o último elemento. Por um acaso, eu posso pensar que a palavra fogo é uma característica do cabelo? Não, não rola de pensar isso. Então, aqui, ó, é um substantivo. E se é um substantivo, tudo ali naquele adjetivo vai ficar invariável. Então, é cabelo vermelho fogo no singular e no plural, cabelos vermelho fogo. Até aí tudo bem, né? Agora, quem é a exceção? É a expressão surdo-mudo. Acompanha aqui comigo, ó. Eu coloco menino surdo-mudo no singular, mas na hora que eu for colocar no plural, os dois elementos vão variar. Então vai ficar meninos surdos mudos. E por que isso acontece, Sidney? Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem tecnologia suficiente para saber que nem todo mudo é surdo, assim como nem todo surdo é mudo. Mas antigamente não existia essa tecnologia. Então a gente automaticamente pensava que todo surdo era o quê? Mudo. Afinal de contas, se ele não é capaz de ouvir, como é que ele vai saber como se fala? Então era assim que a gente pensava. Então, na verdade, é como se a gente atribuísse ao mesmo indivíduo duas características. Ué, mas no outro caso também não são duas características? Não. Se eu falo que o João tem um olho azul e o Pedro tem um olho azul claro, são coisas diferentes, são coisas distintas. E quando eu digo que o Pedro tem um olho azul claro, isso é só uma característica. Agora, quando eu digo, por exemplo, que o Pedro é surdo e mudo, são duas características. Sempre se pensou assim. Então, por isso, a gramática permitiu a concordância dos dois elementos. E como gramática é algo muito tradicional, dificilmente vai haver uma alteração, até mesmo porque a gente teria de analisar, mas tem casos específicos, não sei o que, coisa e tal. Então, deixa-se assim e pronto, e bola para frente. Então, o adjetivo composto surdo-mudo é o único que a gente vai gravar aí para a prova, que os dois elementos variam. Tranquilo? Beleza? Para a prova, hein? Então, vamos lá, ó. Casos especiais. Então, a gente já viu a base. A gente já viu o caso do substantivo composto, as possíveis concordâncias, a gente já viu o caso dos adjetivos compostos e agora a gente vai trabalhar o quê? Os casos especiais, que é o que derruba às vezes o candidato, coitado, na prova. Então venha comigo, ó. Primeiro elemento aí é a palavra bastante, que eu já falei com vocês lá na primeira aula, provavelmente. Esta palavrinha aqui cai direto em prova, então a gente não pode dar mole. E por que ela cai direto em prova? Porque ela se assemelha à palavra muito. Então a palavra bastante, assim como a palavra muito, elas podem funcionar como advérbio. Mas elas também podem funcionar como um pronome indefinido. E aí é que mora o perigo. Porque o aluno fica pensando, e agora, Sidney? Como é que eu vou fazer? Essa palavra aí vai ficar no singular ou no plural? Não sei. E por incrível que pareça, apesar de as duas serem idênticas,
o conceito é idêntico em tudo, o aluno às vezes tem mais dificuldade quando aparece a palavra bastante. Ele fica doido, caramba, e agora? É bastante ou bastantes? Eu vou pensar apenas na relação morfológica, essa é a verdade. Ué, Sidney, não dá para ver pela relação semântica, não? Não, não dá. Porque você vai pensar assim, ué, está indicando intensidade. Então é advérbio de intensidade. Pronto, matei. Não, não é assim que funciona, porque o pronome indefinido, ele também trabalha demonstrando intensidade. Então, ferrou. Ou você vai visualizar a relação morfológica, ou você vai fazer o macetinho do numeral, que aí vai dar tudo certo. Então vamos lá. Relação morfológica. O advérbio, ele não modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, para estas palavras funcionarem obrigatoriamente como advérbios, elas devem estar ligadas a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, e o pronome? Ele não trabalha pronome? Quem é o nome na língua portuguesa? Não é o substantivo? Então, para ser pronome, tem que estar ligado a um substantivo. E pronto. Agora, existe forma de facilitar isso? Tem. Para você não ter de pensar em todo o processo, pense pelo menos no processo do substantivo. Porque se a palavra bastante, assim como a palavra muito, estiverem ligadas a um substantivo, com certeza elas serão pronomes. Essa é a verdade. Agora, se não estiverem ligadas a substantivo, com certeza serão um advérbio. Porque aí, com certeza, elas estarão ligadas a adjetivo, a verbo ou a um próprio advérbio. Mas o bizu é você se prender ao substantivo, que aí você grava menos coisas. Agora, se ainda assim tiver dificuldade, você vai pensar no macete do 300, porque o 300 é um numeral, e numeral é classe variável, assim como o pronome. Então, se eu conseguir colocar um número na lacuna, se eu conseguir colocar um número 300 lá do filme do Rodrigo Santoro, bonitão, eu vou ter um pronome. Isso significa que a palavra pode ir para o plural, não que deve ir para o plural. Porque quem é que manda na relação da concordância? É o substantivo. Então, se o substantivo estiver no singular, o pronome vai ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, aí o pronome vai ficar no plural. Agora, se eu não conseguir colocar um número na lacuna, aí eu com certeza terei uma classe invariável, eu com certeza terei um advérbio. E aí ficará obrigatoriamente no singular. Muito e bastante, independentemente do resto da sentença, mesmo que esteja tudo no plural, já que vai ser um advérbio, é classe invariável, obrigatoriamente no singular. Então vamos tentar agora, até pelo macetinho, ó. Eles fizeram, pontinho, pontinho, exercícios. Posso ou não posso dizer que eles fizeram 300 exercícios? Posso. E se eu consigo dizer que eles fizeram 300 exercícios, eu posso dizer que eles fizeram bastantes exercícios. Eu posso dizer que eles fizeram muitos exercícios. Eu agora só vou deixar claro uma coisa. Aqui não vai ficar bastantes no plural só porque é possível fazer o macete do 300. Na verdade, esta lacuna está ligada à palavra exercícios, que é um substantivo. E como o substantivo manda na concordância nominal, e aqui a gente já acabou de perceber que é um pronome indefinido, já que o substantivo está no plural, aqui fica no plural. Se o substantivo estivesse no singular, aqui ficaria no singular. Mas olha a próxima lacuna. E isso os deixou 300 preparados? Faz sentido? Não, não faz sentido. Então, se eu não consigo colocar o número 300, significa que eu vou colocar no singular agora a palavra bastante preparados e muito preparados. E aí observa, essa segunda lacuna está ligada à palavra preparados, que é um adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, portanto aqui será um advérbio. E obrigatoriamente ficará no singular. Outro bizu que a gente vai trabalhar aqui, se eu já não trabalhei. Estas palavrinhas aqui, estas classes, elas têm funções sintáticas sempre do mesmo jeito. Então dá para a gente matar também, caso o avaliador peça a função sintática. Porque o advérbio, a classe gramatical advérbio, sintaticamente só pode ser, aqui no caso, um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de intensidade.
Agora, e o pronome ali? Ele não está acompanhando o nome? Então, se ele está acompanhando o nome, ele também vai ser um adjunto. Só que agora um adjunto do nome. Então, será um adjunto adnominal. Ok? Tranquilo? Então, pode anotar aí tudo que é importante e vamos passar para o próximo exemplo de caso especial. Acompanha aí comigo, ó. Esse é tranquilão. É a palavra meio. Existe a palavra meia, Sidney? Existe, claro, mas em concepções totalmente diferentes. Então, como é que a gente vai ver isso? Se eu conseguir colocar a expressão mais ou menos, eu terei uma palavra invariável. Isso significa que vai ficar o meio mesmo. Agora, se eu conseguir colocar a expressão metade, aí a palavra passa a ser variável. Então, eu posso dizer meia. Vamos analisar. Eu digo, a mulher está pontinho triste. No dia a dia, as pessoas dizem assim, ó, e esta mulher está meia triste. É assim que as pessoas falam. Só que é o seguinte, ela está metade triste? Ela está triste só do lado direito? O lado esquerdo está feliz? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, não é verdade? A intenção foi dizer que ela está mais ou menos triste, porque a ideia é dizer que está muito triste, que está pouco triste ou mais ou menos triste, ou seja, é para intensificar, portanto é um advérbio de intensidade, e se é um advérbio é classe invariável, então eu vou ter de colocar meio. Então, a mulher está meio triste. Agora aqui, dá para eu dizer que eu bebi mais ou menos lata? Não, né? Eu bebi metade da lata. Então, eu bebi meia lata. Outro bizu que eu vou te dar. Tá vendo que esse meio está relacionado a um adjetivo? Então, está funcionando como advérbio. Tá vendo que esse meio aqui está relacionado a um substantivo? Então, tem valor adjetivo.